E aí, capoeira, tudo bem? Como vocês estão? Eu sou o professor Soneca. Hoje eu gostaria de falar com vocês a respeito da parte espiritual da capoeira. Aí você me pergunta, capoeira é religião? Não, capoeira não é religião. Quem tem religião é o capoeirista. Muitas pessoas confundem. Agora, a capoeira tem sim a sua parte espiritual. Com espiritual, o que eu quero dizer? Espiritual, ele está intimamente ligado às virtudes e valores que temos, bem como as capacidades mentais, tais quais a habilidade de ter resiliência, paciência. Então, são virtudes desenvolvidas ao longo da vida, estão intimamente atreladas ao nosso espiritual. Quando uma pessoa me ofende e eu me sinto ofendido, eu tenho vontade de retrucar, é sinal que o meu espiritual não está bem firmado. Então, o capoeirista, ele tem que ter a sua conduta pautada no seu espiritual, ele tem que estar bem equilibrado. Não sou eu que estou dizendo isso. Mestre Bola 7, no livro Capoeira Angola do Iniciante ao Mestre, ele vai citar Mestre Pastinha, falando que ele prezava muito pela parte espiritual do capoeirista. Então, a paciência, o autocontrole são virtudes extremamente necessárias. Infelizmente, hoje em dia, nós vemos muitas rodas onde só tem luta, briga. Não é nem luta, porque a luta ainda segue um padrão ordenado, coordenado de regras, mas brigas. Então, uma pessoa que aprende a fazer a capoeira para gerar bagunça, confusão, desordem, não é um capoeirista. Segundo o mestre Pastinha, essa pessoa não está pautada nos valores e virtudes da capoeira. E eu levo isso para a minha vida também. Eu acredito que a capoeira, ela é um método de podermos exercer a pulsão de vida. Quem cita a pulsão de vida é Freud. Diz que é um impulso primordial que há dentro de todos nós e que nos leva a prosperar, a criar vínculos e conexões. Então o capoeirista, ele tem sim que aprender a lutar para saber se defender, mas também a arte que ele aprende ajuda na psicomotricidade dele, que são os aspectos químicos do cérebro relacionados à fisiologia e movimento. Então, quando você faz um movimento, quando você se esforça para tocar e cantar ao mesmo tempo, você está gerando conexões no seu cérebro, o que vai lhe permitir desbloquear outras habilidades. Então, falar, ter a coordenação que consegue girar os braços para sentidos diferentes, como saber se articular, puxar palavras do seu inconsciente enquanto fala de maneira contínua, é uma habilidade que nós aprendemos unindo o movimento com o pensamento e a fisiologia do corpo. Então a capoeira também é uma terapia. Eu devo ser algo parecido com um monge. Os monges, vocês sabem como é que foi a história do Kung Fu? Haviam monges que eram passivos e não pacíficos, eles não sabiam se defender e estavam em guerra na China. Então, uma pessoa que era da elite, deveria ser um samurai, acredito eu, ensinou o Kung Fu para esses monges poderem se defender. Então, nós, assim como esses monges, apesar da capoeira não ter nada a ver com o Kung Fu, mas ela tem certas similaridades, porque a capoeira Angola, ela está baseada no movimento dos animais, provém de uma outra luta chamada batuque, e que imita o movimento dos animais. Então nós vamos ter o coice, que seria a chapa de chão, a cabeçada seria a chifrada, né? Então ela também imita os movimentos dos animais, tal qual o Kung Fu. Eu acredito que quando nós bebemos de uma única fonte de conhecimento, nós nos tornamos limitados. Nós devemos conhecer sobre tudo e selecionar somente o que é importante para nós. Assim também está pautado o papel do professor hoje em dia, do educador. Nós temos uma ampla gama de informações na internet, ao mesmo tempo que muita coisa ali não nos serve. Se você for pesquisar alguma informação verídica sobre a capoeira, você deve saber até onde procurar. E esse é o papel do professor. O professor, ele é um curador, o que significa que ele direciona você para o conhecimento certo. Porque senão, absorver coisas que não tem nada a ver com a nomenclatura, com os fundamentos e tradições, você não terá raízes, você não terá como passar um conhecimento fidedigno. Então o professor, ele seleciona a informação importante.
para o aluno. Qual é o papel de um professor dentro de sala de aula? Qual é o papel de um professor de capoeira? Você deve direcionar o seu aluno para o conhecimento que ele deve aprender. Porque se um aluno chega para mim e pergunta: professor, o que é diversidade? Eu falarei assim: pesquisa no Google e me dá as definições de diversidade. Qual que você acha que é a correta? Nós vamos ter milhões de definições, porque a diversidade está numa ampla gama de contextos. Então, o curador ele seleciona a informação. Nós temos informações históricas da capoeira referente às leis da época que os escravizados estavam sujeitos. Lei do sexagenário, lei do ventre livre. Nós tivemos guerras que influenciaram a capoeira, como as invasões holandesas, como a Guerra do Paraguai. Tudo isso são contextos históricos que é importante o capoeirista saber, pois quando questionado sobre os fundamentos da capoeira, o que ele dirá? Ele tem que ter um repertório para poder estar, assim, calçado nos seus fundamentos e tradições. Então, qual é o papel do capoeirista? O papel do capoeirista é justamente promover a prosperidade, dos aspectos culturais, pois nós somos sim uma cultura rica. Infelizmente a capoeira tem essa má fama, porque na época que teve a abolição da escravatura, muitos escravos eram capoeiristas, não tinham trabalho formal e precisavam sobreviver. Então o que eles faziam? Se eles não conseguiam trabalhar para obter o dinheiro, eles não iam morrer de fome, eles roubavam. Então, infelizmente, isso criou uma forma na capoeira. A lei da vadiagem, que também perseguia a capoeira. Se você for ver na questão de políticas públicas, antigamente, para você ser atendido em uma unidade de saúde, você não tinha que ter um cartão do SUS, mas sim uma carteira de trabalho. Então, se você não tinha um trabalho formal, você não poderia ser atendido. Hoje em dia, nós temos políticas públicas referentes aos ciganos, que podem ser atendidos nos hospitais se não estiverem munidos de declaração de residência, comprovante de residência. Então, muita coisa veio se modificando com o passar do tempo e nós temos que também prover subsídios para que a capoeira tire esta má fama e seja considerada uma cultura próspera e digna de reconhecimento. Por que a capoeira teria menos valor do que outras lutas? Por que uma pessoa não paga R$80 na mensalidade de capoeira? A capoeira ela é lixo? A capoeira não tem seu valor? Não, tem o seu valor sim. A capoeira tem um grande valor e nós devemos, até o último momento de nossas vidas, defender esse valor da capoeira. Então, referente a quem sabe mais, quem sabe menos, muitos capoeiristas vão na roda de outros capoeiristas, de outros grupos, para ficar analisando os fundamentos e tradições daquele local, para depois criticar. A questão não é quem sabe menos e quem sabe mais, porque quem muito sabe também tem a virtude da sabedoria, de saber que quanto mais a gente fala, mais a gente erra. Então, muitas das vezes, quem muito sabe não é quem muito fala, mas quem muito se cala. Porque quando nós falamos uma coisa, muitas vezes nós erramos porque estamos apontando o dedo para o outro. Então, se você é um capoeirista que está pautado em querer ser melhor do que os outros, você está fugindo completamente dos conceitos espirituais que Mestre Pastinha prezava. Então nós temos sim que ter muito respeito, nós temos a hierarquia dentro da capoeira, o respeito àquele que tem mais tempo do que a gente e até os mais velhos também, os mais antigos, né? Que tem mais tempo não só de capoeira, mas também temos respeito às pessoas que têm mais idade. Capoeirista não deve ter preconceito. Nós já viemos de um povo que foi perseguido. Capoeirista não pode ser etarista, que é o preconceito com a idade. Não pode ser LGBT-fóbico, que é a perseguição a pessoas que têm orientação ou identidade de gênero diferente da heterossexual e cisgênero. Então nós temos que ser pessoas íntegras e munidas de virtude. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Que Deus abençoe a todos vocês. Tchau, tchau.